sábado a todos. Feliz sábado. Que Deus abençoe todos vocês mais uma vez. Hoje eu trouxe essa Bíblia aqui. Essa Bíblia, Dalila ganhou ela num congresso e eu achei ela muito bonitinha e eu me apossei dela. Essa Bíblia é a Bíblia que eu uso geralmente nos eventos dos desbravadores, nos eventos onde está presente algum ministério jovem. Nós, adventistas, nós temos Bíblias para determinados lugares, né? E essa Bíblia eu levo ela para as reuniões do clube. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus que nos capacita a nos tornar pessoas melhores. A Bíblia é a palavra escrita que coloca a gente na linha reta onde a gente deve andar. A Bíblia, ela transforma a vida do ser humano. A palavra de Deus, ela traz transformação, libertação, restauração, qualquer coisa boa que a gente possa imaginar, nós conseguiremos obter através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser aberta em todos os lugares, inclusive dentro da casa de Deus. Na casa de Deus, o principal ponto de adoração é quando nós nos conectamos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que vai nos direcionar durante o nosso dia. Louvado seja Deus, porque Ele deixou a sua palavra para todos nós. Louvado seja Deus, porque Ele deixou um guia para nós nos mantermos sempre no caminho correto. Eu queria orar com vocês para nós falarmos um pouquinho hoje sobre um tema muito importante, tá certo? Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Santo Deus. Amém. Porque o Senhor é bom. Verdade. Porque a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Amém. Porque o Senhor se inclina para ouvir o pecador. Porque o Senhor se inclina, Pai, para perdoar aquele incapaz de receber perdão. Verdade. Louvado seja o teu nome, Pai. Bendito és tu, Pai. Porque o Senhor, mesmo nós sendo imperfeitos, o Senhor quer chegar perto de nós. Verdade. Louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor enviou o seu Filho para nos libertar da escravidão do pecado. Sim, o pecado que estava se enraizando dentro de nós, o Filho de Deus veio e aniquilou. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor está presente nesse lugar. Amém. Nesse momento, Pai, nós vamos aprender um pouquinho da tua palavra e nós pedimos que o teu Santo Espírito se mantenha presente em cada banco que estiver vazio. Que o Senhor, teu Santo Espírito, se mantenha presente também ao lado de cada pessoa que está aqui, dentro do coração de cada pessoa que está aqui, para que essa pessoa possa se sentir preenchida pela tua palavra. Que o teu amor possa entrar nessa pessoa e fazer morada, para que ela possa demonstrar amor por outras pessoas, porque nós só conseguimos fazer isso se o teu amor estiver em nós. Verdade. E é por isso que nós clamamos nesse momento, Pai, que o teu amor se mantenha presente dentro do nosso coração. Que a chama do teu Santo Espírito possa nos fazer encher de chama outros lugares, para que nós possamos ser a luz do mundo. Amém. Nesse momento, Pai, que o Senhor possa acabar com o pregador e que o teu Santo Espírito possa falar inspirado, que eu possa falar inspirado pelo teu Santo Espírito. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos, desbravadores, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre promessas. E eu queria começar lendo uma promessa com vocês. Uma promessa que está lá no livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria ler com vocês o capítulo 9. Capítulo 9, no versículo 8, diz assim: todos encontraram? Amém. Como eu sou pequenininho, esse púlpito é baixinho e ainda está alto para mim, sabe? 2 Coríntios 9, no versículo 8, diz assim: todos encontraram? Eu vou ler. Diz: Deus
pode fazer-vos abundar em toda graça, Amém. a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis a toda boa obra. Em outras linguagens, em outras traduções diz: Deus pode dar muito mais a vocês. Amigos, Amém. a vontade de Deus para a nossa vida, desbravadores, é nos encher de bênçãos, é nos dar o alimento, é nos dar o seu amor. O desejo de Deus é de nos dar todas as coisas boas. A nossa mamãe, o nosso papai, eles sempre querem nos dar o melhor, sim ou não, pais e mães? Sim. E Deus, Ele é semelhante ao nosso papai e à nossa mamãe, só que infinitas vezes mais. Deus quer nos dar coisas boas todos os dias. Deus quer nos dar o seu amor, o seu perdão, a sua libertação. Deus quer nos libertar de todo mal. Eu sei que nós temos momentos ruins na nossa vida, onde nós brigamos com um coleguinha da escola, onde nós temos uma pessoa que era do nosso vínculo de amizade, que por um motivo ou outro se afastou da gente e agora nos persegue, querendo brigar com a gente toda vez que nos vê. Nós temos muito disso, mas o desejo de Deus para a nossa vida não é que isso aconteça. O desejo de Deus para a nossa vida é que a gente viva bem, sem conflitos, sem passar por momentos difíceis. E a Bíblia, ela é cheia de promessas para a nossa vida. A Bíblia tem mais de 2.000 promessas, que todas essas promessas, elas são para o benefício do ser humano, sim ou não? Sim. Todas essas promessas, elas são para o benefício dos desbravadores, sim ou não? Sim. Desbravadores, sim ou não? Sim. Eu quero ouvir os desbravadores. Essas promessas, elas nos enchem de motivação, porque essas promessas, elas nos livram da condição de pecador. Ela nos livra do fogo eterno que irá acontecer. Mas para nós nos livrarmos dessas promessas, nós desbravadores temos outra promessa. Como é que os desbravadores abraçam as promessas de Deus? Fazendo outra promessa. E qual é essa promessa que os desbravadores fazem para se manter firme nas promessas de Deus? As promessas de Deus, ela tem a possibilidade de abraçar todo mundo. E nós, desbravadores, abraçamos essas promessas de Deus de outra forma, fazendo também uma promessa. E qual é a promessa que os desbravadores fazem? Que nos possibilitam a abraçar as promessas de Deus. Eu quero ouvir os desbravadores. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. O que mais? Serei servo de Deus e amigo de Deus. A lei dos desbravadores é uma promessa que nós fazemos do íntimo do nosso coração para Deus. Quando nós nos tornamos um desbravador, nós temos por obrigação de viver primeiramente pela graça de Deus. Porque quando nós vivemos pela graça de Deus, nós vivemos muito bem. Porque a graça de Deus, ela é maravilhosa em nossa vida. Quando nós nos disponibilizamos a viver pela graça de Deus, sendo servos de Deus, nós obedecemos a sua palavra, nós obedecemos as suas instruções, e as instruções de Deus são excelentes para nossas vidas. O voto dos desbravadores ainda diz: guardarei a lei dos desbravadores. Quando nós fazemos o voto dos desbravadores, automaticamente nós estamos nos comprometendo com Deus de observar a devoção matinal, de cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Qual é a parte que corresponde aos desbravadores? Qual é a parte que corresponde aos desbravadores? Eu quero ouvir dos desbravadores: salvar do pecado e guiar no serviço. Quando nós dissemos: pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei dos desbravadores, nós estamos nos comprometendo a cumprir fielmente a parte que corresponde a todos nós, é salvar as pessoas do pecado e guiar as pessoas no serviço. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele nos deixou esse guia. Mas não para por aí.
Quando nós dissemos guardarei a lei dos desbravadores, nós também temos outros compromissos. Quais são os outros compromissos que nós temos, desbravadores? Cuidar do meu corpo. Qual mais? Quero ouvir de vocês, desbravadores. Quais são os outros? Ter consciência limpa. O que mais? Andar com reverência na casa de Deus. Nós dizemos isso sempre. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Eu vou guardar. Olha, pela graça de Deus, eu vou guardar a lei dos desbravadores. E a gente diz isso feliz, né? Muito felizes de nós dizermos isso. Mas quando nós dissemos que nós vamos guardar a lei dos desbravadores pela graça de Deus, e nós ouvimos que para guardar a lei dos desbravadores nós precisamos andar com reverência na casa de Deus, às vezes nós pensamos, vixe, tem que fazer isso. É uma coisa difícil, porque em alguns momentos, às vezes nós passamos a semana sem se conectar com o nosso amiguinho do clube. Alguns têm o privilégio de serem vizinhos, mas outros não. E às vezes nós passamos a semana inteira sem nos ver, e o lugar que nós nos vemos é na igreja, na casa de Deus. E é uma coisa muito difícil. Mas desbravadores, para nós sermos desbravadores, servos de Deus e amigos de todos, nós temos que ter reverência dentro da casa de Deus. Porque dentro da casa de Deus não é um lugar de murmurinhos. Dentro da casa de Deus é um lugar de adoração. E nós, desbravadores, nós vimos para a casa de Deus para adorar a Deus. Amém. Desbravadores, Deus, Ele sempre nos faz promessas. E nós nos decidimos. Nós temos duas decisões. Nós temos a possibilidade de abraçar essas promessas ou de nos afastar dessas promessas. Amigos, todos nós fazemos promessa, né? Está chegando o final do ano, quando dá 1º de janeiro, nem 1º de janeiro, quando dá 31 de dezembro, de 7 horas da noite, já tem gente começando a fazer promessa, sim ou não? Ano que vem eu vou entrar na academia, ano que vem eu vou fazer o ano bíblico, ano que vem eu vou me comprometer no caderno de classe, ano que vem... Não deixar... Ano que vem você vai deixar dormir no escuro. A gente costuma fazer promessas, mas as nossas promessas, nós temos a artimanha de quebrá-las, né? Queridos, as nossas promessas, elas são falhas. Antes de entrar na igreja, eu já contei essa história para vocês. Eu era perdido de tudo. Eu era viciado, tinha vícios, andava com companhias erradas e eu era viciado principalmente no cigarro. E graças a Deus que eu fui libertado. Amém. Mas tinha momentos que depois de eu batizado, eu me batizei no Caleb. Eu fui Caleb antes de me batizar, porque eu frequentava um pequeno grupo. Esse pequeno grupo me inseriu no Caleb de 2015 e até então eu não tinha decidido me batizar. E lá no último dia o pastor batizando, eu disse, eu vou me batizar. Eu entrei lá para o tanque batismal e me batizei. Só que ainda eu continuei fumando. E tinha um cara que trabalhava comigo, Edivaldo, da Leila conhece, Edivaldo Andrade. Ele trabalhava comigo numa empresa de alumínio. A gente fazia panelas. E quando eu me batizei, quando terminou o ano, eu batizei em janeiro. Quando terminou o ano, eu terminei o ano todo fumando ainda. Quando terminou o ano, eu disse, agora, ano que vem eu vou parar de fumar. E quando eu chegava lá no trabalho, eu me prometi a Deus, me ajoelhei e prometi, Deus, eu vou parar de fumar. E quando no outro ano, quando chegava no trabalho, ele trabalhava num setor assim, aí aqui tinha uma paredinha que era um banheiro masculino. Aí às vezes eu trabalhava do outro lado assim, eu
trabalhava carimbando os discos, aquele selo embaixo da panela, vocês sabem, né? Eu fazia aquele selo. Aí, quando ele saiu, eu corri pro banheiro para fumar. E uma coisa interessante é que as nossas promessas, a gente tem medo que as outras pessoas vejam que a gente quebrou a promessa, né? Eu morria de medo, eu ficava fumando aqui com a cabeça do lado de fora do banheiro para ver se Edivaldo estava chegando. Mas lá no céu, Deus estava registrando tudo. Sabe o que acontece? Que nós fazemos promessas e nós quebramos e nós temos medo que as outras pessoas vejam que a gente quebrou a promessa, né? Mas Deus faz promessas para nós e essas promessas, elas nos encorajam e elas são cumpridas. Amém. Nós temos o exemplo aqui das promessas de Deus. Eu queria destacar com vocês duas promessas. A primeira nós lemos hoje já, eu gosto muito dessa promessa, está no Reavivados, Isaías, capítulo 9. Eu tive momentos da minha vida muito duros e eu sou muito agradecido, primeiramente a Deus e depois ao Ministério de Desbravadores, porque o Clube de Desbravadores ele me ajudou muito a ser uma pessoa melhor. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Amém. A promessa de Deus para a nossa vida é que Deus iria enviar o seu Filho para nos libertar do pecado. A promessa de Deus é que todo aquele que cresce no nome de Jesus teria a oportunidade de viver eternamente. E a palavra de Deus diz: pode passar a terra e o mar, mas as minhas palavras não passarão. Nunca passarão. As promessas de Deus, elas são primeiramente maravilhosas. Elas são grandiosas. Muitas vezes elas parecem impossíveis, mas se a Bíblia falou, é porque está falado. Amém. Se a palavra de Deus está dizendo, é porque está dito. Deus, em sua misericórdia, tinha a oportunidade de perdoar a todos nós. E nós sabemos, nós conhecemos o registro que Deus prometeu e Ele cumpriu enviando o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para fazer diversos milagres aqui na terra, mas principalmente Ele veio para se sacrificar por nós, desbravadores, por nós, Amém. Irmãos da igreja. Amém. E hoje nós somos motivados por causa dessa promessa. O amor de Cristo hoje nos motiva, porque Deus um dia teve misericórdia de todos nós e enviou o seu Filho para nos libertar do jugo da escravidão. E Ele veio, se entregou por todos nós. Foi a pior morte que você já poderia imaginar. E quando Ele subiu para o céu, Ele deixou outra promessa. E onde é que está essa promessa, desbravadores? João 14. Vamos abrir João 14. João, no capítulo 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, desbravador, eu não teria dito a vocês, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Amigos, as promessas de Deus, elas são o quê? A gente falou? Grandiosas, maravilhosas. Às vezes elas são impossíveis, mas se a Bíblia falou é porque está falado. E quando a Bíblia diz que o nosso libertador irá voltar, está dito. Sabe qual é a nossa principal função? É cumprir a parte que nos corresponde. A parte que nos corresponde é ser testemunha de Jesus dentro da nossa casa. Desbravador, você tem a missão de levar o seu papai e a sua mamãe para o céu. Amém. Deus, Ele nos deu a missão de pregar dentro da nossa casa, de ser um exemplo dentro da nossa casa, de ser um exemplo na escola. Deus nos deu a missão de dizer em todos os lugares que Jesus irá voltar, de dizer em todos os lugares que Deus está preparando um lugar para nós, que Jesus foi para o céu, mas Ele foi para o céu só preparar um lugar para vir buscar todos nós, para que nós estejamos com Ele lá no céu. E nós, desbravadores, nós temos essa missão, Ismael, de dizer para todo mundo que Ele virá, de dizer para todo mundo que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos nos entregar, porque está chegando o dia das bodas do Cordeiro. Amém. E Ele quer, desbravadores, fazer uma festa com todos nós. E essa festa, ela precisa estar o nosso papai e a nossa mamãe. O nosso papai e a nossa mamãe precisam estar no céu conosco, desbravadores. Queridos, é importantíssimo essa mensagem para todos nós, porque as promessas de Deus, elas são verdadeiras. E quando João do Apocalipse estava pregando, tinha um rapazinho lá ouvindo as mensagens dele. Acredita-se que na tradição cristã, aquelas criancinhas que estavam com Jesus era um desses rapazes, um daqueles que estavam com Jesus era esse rapaz, Inácio. E ele, quando era criança, ele ouviu Jesus falando. A tradição cristã fala que ele ouviu Jesus falando. Futuramente ele foi discípulo de João do Apocalipse. Ele se tornou mártir, desbravador. E ele causou um grande movimento revolucionista da palavra de Deus. Mas esse movimento só foi capaz de ser feito porque na sua adolescência ele decidiu estar ligado às promessas de Jesus. Ele decidiu cumprir fielmente a parte que correspondia a ele. Ele decidiu cuidar do seu corpo. Ele decidiu observar a devoção matinal. E ele foi um exemplo por causa disso. Desbravadores, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que as promessas de Deus para nós, elas são verdadeiras. Amém. Mas Deus, Ele tem uma promessa de salvação para todos nós. Desbravadores, se nós estivermos prontos, se nós estivermos abraçados com essas promessas de Deus, um dia nós vamos ver uma nuvem no céu, desbravadores. Essa nuvem a princípio será do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem vai crescer e crescer. E no centro dessa nuvem nós vamos ver Jesus Cristo. Amém. Com uma faixa dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando nós vermos Jesus Cristo, nós vamos sentir um grande terremoto na terra. E esse terremoto vai servir para abrir as sepulturas daqueles que dormem em Cristo. Eu creio. E esse terremoto também vai servir, né, pastor? Amém.
para que aquelas pessoas que se afastaram das promessas de Deus disserem: caia sobre nós, para nos esconder da face daquele que rejeitamos. Porque a voz do próprio Deus dizendo está terminado vai causar um terremoto muito grande na terra. E esse terremoto vai fazer com que aqueles mortos em Cristo ressuscitem. Amém. E Jesus, lá da nuvem, vai reunir um exército de anjos, vai mandar buscar a igreja junto com os desbravadores. Amém. E nós vamos fazer uma viagem até a porta do céu. Quando chegar lá no céu, Jesus não vai nos dar um lenço, Jesus vai nos dar uma coroa. Amém. Louvado seja Deus porque Ele nos dá esse privilégio. E Ele vai dizer uma coisa, desbravador, que eu tenho certeza que você quer ouvir. Ele vai dizer: vosso conflito está terminado. Vinde benditos do meu Pai e possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Amém. Desbravadores, nós precisamos acordar todos os dias fazendo uma promessa para Deus, dizendo: pela graça de Deus, Serei puro, bondoso e leal. serei salvo de Deus. Amigo de tudo. Deus abençoe todos vocês. Que nós possamos ser preenchidos pelas palavras do nosso Deus. Amém. Pastor, o senhor. Vamos orar, vamos orar. Vamos ficar em pé. Meu filho.